ao pastor Alexandre, passar o nosso. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Que a graça e que a paz do Senhor seja com você. Eu estou alegre com o Senhor. Como diz a palavra de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E muitas vezes nós costumamos a enxergar que Deus faz grandes coisas em nossa vida. A gente só se dá conta disso quando algo nos falta. Nós só damos conta da saúde que temos quando adoecemos. Nós só damos conta da importância que um ente querido tem quando nós o perdemos. Nós só damos o valor devido ao emprego que coloca o pão em nossa mesa diariamente quando nós somos demitidos. Nós só damos o real valor, e aí é importante que você preste atenção. Nós só damos o real valor à voz do Senhor quando Ele se calar. E eu quero nesta noite trazer um pouquinho, à luz da palavra, da importância da voz do Senhor. Talvez, quando está tudo bem, a gente não esteja tão interessado em ouvir a voz do Senhor. Talvez, isso foi objeto da nossa aula de hoje na EBD. Talvez quando eu tenho vários zeros ali na conta bancária e alguns números na frente deles, eu não dê tanta importância para a voz do Senhor. Talvez quando eu tenha um cargo efetivo numa empresa ou numa estatal, eu não fique tão preocupado com o sustento da minha família. Talvez quando eu esteja no auge do vigor físico, eu não esteja tão preocupado com a minha saúde, e tampouco preocupado com ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, situações surgem em nossa vida que nos colocam contra a parede, que nos fazem lembrar o quanto nós somos dependentes dEle. O próprio Jesus Cristo diz, João 15,5: sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, se temos saúde, esta saúde está em nossos corpos por causa dele. Se temos uma família, nós estamos ali desfrutando daquele convívio prazeroso e abençoado por causa dele. Se temos um emprego que garante o nosso sustento físico e material, nós temos um emprego por causa dele. Se nós estamos aqui por causa dele. Quando Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero convidar você nesta noite, primeiramente, a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Abra comigo no Salmo de número 29. Eu quero ler alguns versículos deste Salmo com você, mas desde já convidando cada um de vocês a abrirem os ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 29, versículo 3.
Diz assim, eu estou na Nova Almeida atualizada: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4, Davi escreve o seguinte: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor, versículo 5, quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 7, Davi escreve: a voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. É a voz do Senhor que produz chamas de fogo. É a voz do Senhor que rompe a barreira e que despedaça, faz rachar, faz romper os cedros do Líbano. Queridos, não é outra senão a voz do Senhor que opera, que faz tremer os desertos, que despedaça o inimigo e que põe no chão toda e qualquer adversidade contra nós. Mas também é a voz do Senhor, escute com atenção, que produz vida. Veja que Davi escreve que a voz do Senhor faz dar cria às corças. Muitas vezes nós carecemos de vida porque não ouvimos a voz do Senhor. E alguém pode perguntar assim: mas Alexander, como é que se ouve a voz do Senhor? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Vem comigo agora para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Perdão, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas, ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Quarto é lugar de relacionamento. Vocês estão comigo? Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de afinidade. E quando Jesus está ensinando, o contexto aqui é sobre a oração. Ele está dizendo: o ambiente no qual eu devo orar é o ambiente da intimidade. O ambiente no qual eu devo orar, e deixa eu já antecipar, orar significa conversar. Orar significa dialogar. Na aula anterior, da semana passada da EBD, nós falávamos sobre comunicação. A oração é um canal de comunicação entre o homem e Deus. Ora, numa comunicação existe troca de mensagens. Portanto, ao orar,
eu devo falar, mas ao orar, eu também devo se eu não tenho ouvido a voz dele, significa que a minha oração não se tornou em uma comunicação. Então eu preciso mudar de ambiente. Porque Jesus Cristo, ninguém menos do que Ele mesmo. E se tem alguém que tinha comunhão, intimidade, relacionamento com o Pai, era Ele. Tanto que quando disseram a Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um só. Logo, Jesus tinha com o Pai o maior nível de intimidade possível, a ponto de serem um só. Agora, vamos fazer aqui uma comparação. O que mais nós aproximamos aqui vou dar dois exemplos aqui de relacionamentos terrenos, em que se aproxima muito o grau de afinidade. Primeiro, mãe e filho. O filho precisa ver a sua mãe para saber que é a voz da mãe que está sendo pronunciada e ele está recebendo essa informação. Ele precisa ver a mãe. No ventre materno, a criança já reconhece a voz da sua mãe. E ela está vendo a sua mãe? Muitos dizem assim, mas eu não vejo. Como eu posso ouvir se eu não vejo? O próprio Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque neste nível de comunicação, não preciso ver, eu preciso ouvir. E ouvir alguém que eu conheço. O filho precisa ver a mãe para saber que é a mãe que está falando com ele, ou ele reconhece a voz da sua mãe. Vamos fazer uma outra comparação. Casamento, marido e mulher. É necessário que o marido esteja vendo a sua esposa, ou a esposa esteja vendo o seu marido, para que saiba o que é o seu cônjuge que fala com ele, ou com ela? É necessário ver? Basta? Porque ao ouvir nós reconhecemos a voz. Será que nós, igreja, temos reconhecido a voz do nosso Pai? Muitos, certamente, já ouvimos muito isso em nossos gabinetes pastorais, né, pastor? Mas Deus não fala comigo. Não é verdade? Deus não fala comigo. Será que Deus é quem não fala? Ou você que não conhece a voz dele? Porque a palavra de Deus diz acerca dos deuses das nações que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus, ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve, mas ele tem boca e fala. E eu li acerca da voz daquele que fala no Salmo 29. E a voz dele é poderosa. A voz dele muda a minha história. A voz dele muda a minha trajetória. A voz dele muda o meu ânimo. A voz dele me dá força. A voz dele me conforta. A voz dele me incentiva. Quantas vezes homens e mulheres de Deus estiveram como Elias, entregando os pontos, deitados debaixo de um arbusto, de um zimbro, pedindo a morte, porque lhes falta, naquele momento exato, ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente está tão machucado, tão despedaçado, tão destruído por dentro, que
tiver um coração quebrantado, Deus manda nem que seja um anjo para falar com você. Glória! Elias estava tão mal naquele dia, porque Jezabel colocou a cabeça dele a prêmio, que os deuses façam comigo que bem entenderem, se amanhã nesta hora eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal e de Aserá lá no Monte Carmelo. Por causa disso Elias entrou em crise, e ele já não conseguia mais. Veja, um homem que havia clamado e Deus havia feito descer fogo do céu, no instante seguinte ele entra em crise. Ou seja, você não precisa ficar assim, surpreso, ou tampouco se sentindo o pior humano sobre a terra, porque você entrou em crise. Quando Elias entra em crise, ele está incapaz de ouvir a voz do Senhor, mas Deus manda o anjo. Está lá Elias deitado pedindo a morte. Ele sai, ele caminha um dia, deixa o moço, vai para o deserto, deita debaixo de um zimbro e fala: eu não quero, para mim deu, basta, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu fiquei sozinho, agora querem me matar, Senhor, eu fui fiel todo esse tempo. E ele se deita e adormece, mas o Senhor manda o seu anjo. Aleluia! Elias, você não está ouvindo a voz de Deus, então ouça a minha, eu vou tocar em você. Elias, acorda. Elias, come e bebe, ainda não é o seu fim. Mas Elias estava tão mal que mesmo levantando, comendo, bebendo, ele adormece de novo. E segunda vez, nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus é longânimo e perdoador. O nosso Deus é paciente. Ele é tardio em irar-se e ele é pronto a perdoar. Então ele manda o anjo novamente. E ele diz: Elias, aliás, aqui já fica mais uma dica. Quando Deus falar com você, Deus sabe o seu nome. Deus conhece o seu nome. Quando ele fala com a Aline, ele chama a Aline de Aline. Quando ele fala com a Fabiana, ele chama a Fabiana de Fabiana. Quando ele fala com o seu Sérgio, ele chama o seu Sérgio de Sérgio. Ele conhece o seu nome. Ele fala: Elias, come e bebe, porque longa será a sua jornada. Aleluia! E Elias então, com aquela comida, com aquela bebida, pão e água, ele caminha por 40 dias pelo deserto, 40 noites, até chegar em Horebe. E quando ele chega em Horebe, o monte de Deus, ele entra numa caverna. Não se sinta, repito, o último humano sobre a terra, porque você entrou numa caverna, ou porque você se deitou debaixo de um arbusto e quis que fosse o seu filho. Elias, ele não está bem. Ele entra numa caverna e se esconde ali. Mas agora não é mais o anjo, porque aquela caminhada habilitou Elias a estar no lugar certo. Onde é Horebe? É o monte onde Deus se revela. É o lugar onde Deus fala. Elias precisou ser alimentado com aquele pão e com aquela água que o anjo trouxe para ir até Horebe, onde Deus o esperava para falar com ele. E aí não é mais o anjo, é o próprio Deus que diz: Elias, que fazes aqui nesta caverna? Vem para fora. E lá fora começa a acontecer algumas coisas. Vai haver um terremoto. Deus não está no terremoto. Você acha que é alguma coisa que vai chacoalhar tudo e balançar? É a manifestação de Deus. Deus não está no terremoto. Aí vem um furacão, vem um vento que vai despedaçando as penhas, derrubando tudo. Deus não está naquilo que faz barulho e derruba tudo.
Depois começa a chover fogo, saraiva. Deus também não estava ali. Sabe onde é que Deus estava? Deus estava na brisa, como um sussurro. Assim Deus começa a falar com Elias, e assim Deus começa a falar com você hoje. Que fazes aqui nesta caverna? Vem para fora, ainda não é o teu fim, você não está sozinho. 7.000 estão contigo que não se dobraram aos ídolos nem beijaram a estátua. Além disso, você ungirá Eliseu, profeta, em seu lugar. Você ungirá Hazael, rei da Síria, e ungirá Jeú, rei de Israel. Há um profeta e há 2 reis esperando pela sua unção. Que fazes nesta caverna, Elias? E Elias sai dali para cumprir a sua missão. Sabe por que você está encontrando tanta dificuldade em cumprir o seu chamado, em cumprir a sua missão, em cumprir aquilo para o que Deus te chamou? Porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Quando Deus começou a falar comigo na tarde de hoje acerca desta palavra, eu comecei a me lembrar de um menino. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, conta a história de um menino. Mas era um menino que estava apto a ouvir a voz do Senhor, enquanto que o sacerdote não estava mais. E quando eu me lembrei dessa história, eu me coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, eu não quero ser um sacerdote velho e gordo, que já se acomodou na sua própria gordura, da zona de conforto do seu ministério, mas que não é mais capaz de ouvir a tua voz. Eu quero ser como aquele menino que na sua tenra idade foi capaz de ouvir a tua voz. Para ouvir a voz do Senhor você não precisa ter títulos, você não precisa ter cargos, você não precisa ter nenhum tipo de formação acadêmica. Para ouvir a voz do Senhor você não precisa ser rico, você não precisa ser famoso. Para ouvir a voz do Senhor você não precisa ser importante para os homens. Para ouvir a voz do Senhor basta que você seja como Ele quer que você seja. E diz o texto em 1 Samuel capítulo 3, a partir do primeiro versículo: o menino Samuel, ele servia ao Senhor. Aqui está a primeira chave. O que o menino Samuel fazia? Diante de Eli. Agora olha o cenário daqueles dias, e aí você depois me diz se não parece com os dias de hoje. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Ora, num tempo em que a palavra do Senhor era rara, Deus começa a falar com um menino. E no versículo 2 diz que certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Eli já estava deitado, já havia se recolhido. Versículo 3: Samuel também estava deitado. Agora espera, eu quero incentivar você a prestar atenção nos detalhes. Eu disse que no versículo 3, Samuel fazia o quê? No versículo 1, perdão, Samuel fazia o quê? Agora olha onde é que ele estava deitado. Samuel estava deitado no... onde? Onde estava o quê?
Percebe o que é preciso para ouvir a voz do Senhor? Servir ao Senhor no templo do Senhor, onde estava a arca, representava a presença. Aleluia. Eu não serei capaz de ouvir a voz do Senhor se eu não servir ao Senhor, se eu não estiver no templo do Senhor, diante da sua presença. Mas era só um menino, um pré-adolescente, se fôssemos analisar pelos parâmetros de hoje. Mas olha que interessante, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque como nós dissemos há pouco, naquele tempo as visões eram raras e a palavra do Senhor já não se ouvia mais. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus fala com quem? Com o menino. Querido, pode estar tudo fora do controle do homem, jamais estará fora do controle de Deus. Glória. Então Deus falou com o menino e chamou o menino. Aleluia. Agora ele chamou o menino pelo quê? Pelo seu? Como é que era o nome do menino? E como é que ele chamou o menino? Você está disposto a ouvir o seu nome sendo dito pelo Senhor? O Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde ele estava e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. Eu disse há pouco que é preciso reconhecer a voz do Senhor. E a maneira de reconhecer a voz do Senhor é tendo relacionamento. E comparei com o relacionamento de mãe e filho, e o relacionamento entre cônjuges. Aqui Samuel, pela sua tenra idade, ainda não havia estabelecido um relacionamento com Deus. Ele se reportava sempre ao sacerdote. Ele não conhecia a voz do Senhor, mas ele ouvia. Queridos, não importa se você não reconhece a voz do Senhor, você vai aprender a conhecê-la. O que importa é que você a ouça. Porque depois que você aprender a conhecê-la, você nunca mais terá dúvidas quando é Deus que está falando com você. É como se você fosse calibrar o seu ouvido. E músico tem isso, músico tem que calibrar o ouvido, né, pastor? Para ver se está no tom, está fora de tom, não é isso, amigo? Você está fora do tom. Começa de novo a música e você errou. Você está fora do tom. Por quê? Como é que você sabe que o fulano está cantando fora do tom? Ou tocando fora do tom? Por causa do... O ouvido está calibrado na tonalidade certa. Será que o teu ouvido está calibrado na frequência da voz do Senhor? Será que o teu ouvido está calibrado para ouvir a voz do Senhor? É interessante que Samuel, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, mas o seu ouvido já estava calibrado. Ele só não sabia que era Deus falando com ele, mas ele sabia que alguém estava falando. Então ele foi para aquilo que ele conhecia. Ele conhecia o sacerdote, ele conhecia ali, mas ele falou: vá se deitar. Mas o Senhor, versículo 6, tornou a chamar. Percebe que o problema não é você não conhecer, o problema é você não ouvir. Como Samuel ouviu, Deus tornou a chamar. Samuel, e ele se levantou e foi até ele e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Agora olha o que o versículo 7 diz, preste atenção. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele.
Talvez esta seja a noite em que você vai conhecer a voz do Senhor. Se você estiver disposto a calibrar os seus ouvidos. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse é o tema da ministração de hoje. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar, Senhor, mesmo que não seja aquilo que eu desejo ouvir, mesmo que seja ao contrário do que eu gostaria. Pode falar. Pode falar. Pode falar, porque o teu servo ouve. E é interessante, eu não vou continuar lendo, porque a gente tem a tempo, mas Deus começa a falar com Samuel acerca de Eli e dos seus filhos. Aí eu te pergunto, por que Deus não falou direto com Eli? Você sabe a resposta? Porque Eli, o sacerdote, já não era mais capaz de. E aí Deus manda um recado para ele. Depois você pode continuar lendo acerca do que viria a acontecer com Eli e seus filhos desobedientes. Mas ele usou Samuel. E a partir deste momento, Samuel nunca mais deixou de ouvir a voz do Senhor. Ele veio a ser sacerdote, profeta e juiz de Israel, que mais tarde ungiu ninguém menos do que Saul e posteriormente o próprio Davi, o rei de Israel. O último dos juízes de Israel, que foi o que ungiu o primeiro e o segundo dos reis de Israel, ouviu a voz do Senhor enquanto ainda era menino. Eu não sei se você tem ouvido a voz do Senhor, se você tem conseguido perceber quando Deus fala, ou se você tem recebido da parte do Senhor essa manifestação da sua graça ao falar com você. Mas eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a declarar como Samuel declarou: fala, porque o teu servo ouve. Eu não sei se Deus vai falar exatamente o que você quer ouvir, mas eu sei que Ele vai falar o que você precisa ouvir. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar na presença desse Deus, porque o lugar dele falar é na presença, não é no outro lugar. E este lugar não é outro senão a casa do Senhor, casa do Pai. Tem lugar melhor para ele falar? Tem lugar mais apropriado, mais propício para ele falar? Por isso, o próprio salmista ele dizia: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. Diga ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso mais uma vez ouvir, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero ser aquilo para o que Deus me chamou para ser.
Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para eu viver. Eu quero alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, eu não posso abrir mão da tua voz, porque é a tua voz que me dá direção, que me corrige, que me ensina, que me mostra, que me exorta, mas também que me conforta, que me anima e que me consola. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, eu não posso conceber a ideia de estar longe no centro da tua vontade, exercendo o teu chamado, o teu ministério, fazendo a tua vontade com excelência. Mas para isto, eu te peço, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Fala, Senhor, porque o teu povo, nesta noite, está com o coração aberto e com os ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu sei, Senhor Jesus, que muitas vezes nós vivemos dias difíceis, nos quais já não é mais tão simples ouvir a tua voz. Mas, Pai, livra-nos de sermos como Eli, que entrou numa condição de comodismo, de zona de conforto, de intransigência e de desobediência. E a sua desobediência já o impedia de ouvir a voz do Senhor. Por isso Deus precisou levantar um menino capaz de ouvir a voz de Deus e trazer a mensagem a toda uma nação, ao povo de Israel. Que o teu Espírito Santo possa fluir no meio da igreja de maneira poderosa, trazendo cura através da sua voz, trazendo livramento, libertação e restauração através da sua voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.